Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma live da NTT Data Brasil aqui na Twitch TV. Hoje a gente vai bater um papo sobre família e toda a diversidade que pode haver quando a gente fala desse tema. Muito prazer para quem ainda não me conhece, eu sou a Bárbara Rodrigues, analista de comunicação e employee branding, uma mulher branca de cabelos longos e ruivos, olhos claros. Hoje eu estou vestindo uma blusa azul, um óculos no estilo gatinho e uso alguns acessórios em dourado e estarei com vocês em mais essa edição. Bom, gente, quem tiver dúvida, sugestão aqui para a gente trocar com as nossas convidadas, acionem aqui o nosso chat e mandem também a experiência de vocês para a gente ir trocando e enriquecendo ainda mais desse nosso bate-papo. Bom, você que está aqui com a gente também, aproveita para compartilhar o link dessa nossa live com algum amigo seu, que queira saber mais, amiga sua que queira saber mais, com a sua família também, por que não? E vamos fazer acontecer ainda mais esse nosso encontro, tá bom? Bom, hoje como convidadas nós temos aqui a Gisele Lopes, que é Project, sabia que eu ia enrolar nessa parte, Top Leader em GenAI, a Ellen Braulino, que também é Project Leader, só que em Data Analytics, a Juliana Couto, que é Business Partner, e a Shelly Amano, analista de comunicação e marketing aqui na NTT Data Brasil. Meninas, por favor, deem um oi e façam a descrição de vocês, com o nome completo, descrição, área, cargo, que eu já falei um pouquinho. Contem um pouquinho de vocês para a gente, por favor. Vou começar em ordem alfabética, vou começar com a Gi. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vou me autodescrever. Eu sou a Gisele Lopes, sou uma mulher cis, parda, lésbica, masculinizada, tenho um cabelo moicano louro, olhos azuis, uso óculos de grau, estou vestindo uma camisa social rosa e uma gravata borboleta rosa. Eu atuo na NTT como líder de projetos de GenAI, na área de Data Analytics, na conta de Banking. Tenho quase 10 anos de carreira em multinacionais diversas,
Sou engenheira de produção, formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a primeira mulher lésbica a se formar nesse curso de engenharia da Unirio. Atualmente faço MBA em psicanálise e análise do contemporâneo na PUC Rio Grande do Sul, com técnica para gestão de pessoas na área de TI, baseadas nos princípios também de Freud e Speed of Trust. Sou casada há 8 anos com a psicóloga Cecília Delefeu. Também sou ativista de direitos civis LGBTQIAPN+, tenho uma página de engenharia e ciência de dados sobre o tema no Instagram, onde compartilho dados e informações sobre política de maneira crítica e neutra, voltado para a população LGBTQIAPN+, a casamento transhomoafetivo sim. Moro atualmente na Urca, aqui no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Sou super carioca, carioca da gema mesmo. Já fui até diretora de escola de samba. Tenho 2 gatas, a Pérola, de 13 anos, e a Safira, de 4 anos. Sou doula também, que é o meu hobby favorito. Já fiz 16 partos. O próximo, a expectativa é para daqui a 3 dias. E, em paralelo, também sou tentante. Fiz uma tentativa com a minha esposa em agosto do ano passado, de inseminação artificial, em uma clínica que a gente não gostou muito, e agora a gente está se preparando para fazermos uma fertilização in vitro na clínica do Dr. Deio, o médico que trouxe a técnica da FIV aqui para o Brasil e estudou diretamente com o criador da técnica lá da França, o professor Jacques, e tenho 29 anos. Essa sou eu. Agora vai que é tua, Ellen. Uma maratona quase a apresentação aqui da Gia, é muita coisa. Ellen, por favor, faça a sua apresentação. Vamos lá, eu sou a Ellen Braulino, uma mulher negra de cabelos longos, né? Cabelo preto longo. Estou hoje com batom bem vermelho e uma blusa, vestindo uma camisa preta de manga comprida. Eu sou Project Leader aqui na NTT Data e o meu grande projeto hoje é o Arthur, com 18 anos, meu filho mais velho, e a Isabelle, com 14. Sou esposa do Mário há 21 anos, gosto muito da parte de dados, da área de dados, onde eu me encontrei profissionalmente, e aqui eu consigo desenvolver toda essa parte, todo esse meu conhecimento em dados aqui. E hoje tem um assunto do qual eu me apaixonei, que é a IA responsável, que é o que eu tenho trabalhado e tenho me aprofundado bastante nesse assunto aqui. Agora eu vou passar, volta para a Bárbara. Bora seguir. Agora é a Ju, então, seguindo a ordem alfabética aqui. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Couto. Me audiodescrevendo, eu sou uma mulher cis, de pele clara, eu tenho cabelo castanho claro, na altura dos ombros, estou com uma camiseta preta, e alguns acessórios em dourado. Bom, eu atuo como business partner na NTT Data desde dezembro de 2021. Né, eu ingressei atuando ali em Florianópolis, atendi o Hub Florianópolis em GDNE, quando eu residia lá, né, isso faz parte aqui da minha história que eu vou contar um pouquinho. Eu sou mãe de pet, sou psicóloga formada, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, e desde então, desde a minha formação, eu sempre atuei na área organizacional. Então, desde o meu primeiro estágio, eu vim atuando na área de psicologia organizacional dentro de grandes empresas, passei por empresas do varejo, depois eu fui para empresas de tecnologia, em Big Techs, né? Então, é um pouco aí da minha trajetória. Estou atuando hoje, né? Eu fiz uma transição recente de GDNE, que era, né, a unidade de negócio que eu atendi enquanto business partner aqui na NTT, e estou atuando hoje na conta Bradesco, responsável como business partner junto com outras business partners por One Banking, tá? É um pouquinho aqui da minha atuação, eu vou contar um pouquinho mais de mim daqui a um pouquinho, né? Mas assim, eu acabei falando que eu já sou mãe de pet, né? Então eu tenho o Milo, que é o meu filho pet, e eu sou casada já há 16 anos com o meu primeiro namorado. Então, é um pouco da minha trajetória. Vai lá agora. Você tem um companheiro aqui de entrada de casa, aqui de onboarding no chat. O Mundo do Fish, falando que entrou aqui junto contigo no mesmo dia. Não sei o nome da pessoa, mas o usuário é o Mundo do Fish. Se apresenta pra gente, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Shelly. Bom, realmente o onboard tinha muita gente entrando, não sei quem é quem, a gente vai vendo pelos grupos, né? Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher cis, oriental, eu tenho 44 anos,
cabelos compridos, com algumas luzes, estou usando um óculos para leitura com armação preta e uma blusa preta. Eu sou do time de marketing aqui da NTT Data em São Paulo, cuido de alguns eventos de mercado, de comunicações internas e também da nossa lojinha corporativa, a NTT Data Company Store. Eu tenho mais de 15 anos de agência de publicidade, né? Eu venho dessa área, e eu acabei fazendo essa transição agora para a área do marketing, né? Faz um ano que eu estou na NTT Data, com um time que tem uma sinergia bem legal, assim, onde um apoia o outro. É como se fosse uma família mesmo, né? E do meu lado pessoal, eu sou mãe de quatro crianças, eternas crianças. São 2 casais, a mais velha tem 24, o mais novo tem 11. E tenho também uma criança de 4 patas, né, o Sullivan. A gente tem uma família bem grande aqui, né? Eu já venho de uma família grande, de imigrantes japoneses. Eu sou casada há mais de 25 anos com o Arthur também, que também vem de uma família maior ainda. Atualmente a gente mora todo mundo junto, inclusive com a minha sogra. Eu fui meio cedo, com 20 anos, estava cursando a faculdade. Quando eu me formei, eu estava com a minha segunda filha, ela também participou até do meu TCC, ela acompanhou, bebezinha, mas estava lá. E eu tenho o privilégio, né, de ter o apoio da minha família para poder estudar, estagiar, trabalhar e ter também os meus momentos de lazer, que é bem ativo, aliás. Hoje eu consigo aproveitar com eles, e quando eles eram pequenininhos também, às vezes a gente podia levar ou não. Meus filhos foram criados já desde pequenininhos no meio da bagunça, né? Então, é uma família festeira. Inclusive, essa família muito unida e também muito oriçada hoje vai para o show do System of a Down aqui em São Paulo, né? A Shea está se preparando para curtir um bom rock, né? E aqui hoje é só eu e meu marido, mas minha filha foi no Dia das Mães. Ela trocou. Descobri aqui o nome do seu colega de onboarding, é o Marcos, do time de BPO, que entrou no mesmo dia que você. Bom, meninas, acho que vocês já contaram um pouquinho, deram um overview aí do perfil, um pouquinho, um cheirinho do profissional, mas eu queria só que vocês contassem um pouco como que foi entrar aqui no mundo de tecnologia, né? A gente tem duas companheiras mais técnicas aqui, né? Mesmo no time de aplicações, a Ju aqui na área de people e a Shea na área de marketing, né? Comunicação. Como é que foi e quais foram as principais conquistas, os principais desafios ao longo desse caminho, para que a gente comece depois a destrinchar o papel da família em tudo isso. Agora eu não vou seguir ordem alfabética, agora eu vou puxar aleatório, vou puxar a Ellen. Tá bom. Eu tive um desafio para entrar na área de tecnologia, porque eu fui a única mulher da minha sala em engenharia. Então, isso já foi meu primeiro desafio, né? Entrei muito novinha na faculdade, com 16 para 17 anos, e no ambiente onde nós éramos 102 homens e a Ellen, mulher lá representando tudo isso. Então, esse foi meu primeiro desafio, né? Eu tinha que todo dia provar a minha capacidade, porque eu era diferente e muito diferente deles. Então, passar já na minha formação já foi o primeiro desafio. E não ver as mulheres ali era muito difícil de ter aonde se espelhar. Mas eu tinha uma professora de cálculo, que era uma química na época maravilhosa, que pegou na minha mão e me ajudou a enfrentar esses primeiros desafios, né? Então, o meu desafio começou na formação. Mas, depois no mercado de trabalho começou também, porque eu já tenho um pouco mais de idade, então isso faz com que era muito diferente, muito mais difícil encontrar mulheres no mercado de tecnologia. Então, esse foi meu primeiro desafio e eu continuei enfrentando ele durante alguns anos, mas eu percebo que nos últimos 10 anos isso já ficou mais leve. A gente já consegue ter ter pares e trabalhar com mulheres maravilhosas aí que a gente encontra ao longo do caminho, que ajudam e que são espelhos, né? Então, assim, essa foi, acho que eu já consegui dar um gostinho do que foi esse início aí, de começar, como eu comecei a atuar com tecnologia. Deu um super gostinho, e já que você falou das colegas, né, de parceria, vou chamar a Gi agora para falar que vocês estão quase ali no mesmo time, né, fazem parte, dividem alguns projetos juntos. Então, Gi, você já deu também uma pincelada ali na tua apresentação, né, mas queria saber se tem mais algum fato, né, que você possa dividir aqui com a gente.
Tem sim, Bárbara. Eu e a Ellie, a gente trabalha muito juntas, assim, é bem co-irmãs, muita parceria entre a gente. Ao longo dessa trajetória de tecnologia, eu acho que foi a área que eu mais vi as mulheres me abraçando, sendo muito franca, como mulher também. Eu trabalhei em muitas áreas diversas, trabalhei em finanças diretamente, trabalhei em suprimentos, trabalhei em outras consultorias, trabalhei em finanças compartilhadas, mas o meu contato com tecnologia começa quando eu tenho 13 anos, que é quando eu começo a programar em HTML e a trabalhar com montagem e manutenção de micro. Eu vim de uma família muito pobre, né? Minha mãe, divorciada, me criou sozinha com a minha avó. É, minha mãe é uma mulher negra, era camelô, semi-analfabeta. Minha avó era uma costureira, que foi empregada doméstica também. Então, a gente sempre viveu uma vida muito difícil. Eu estudei a vida toda em escola pública e eu estava trabalhando desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, quando eu criei um negócio super impróprio, inclusive, foi uma tabacaria. Tive ela até os 17 anos, a Loeca. E, em paralelo, eu comecei a pensar em implementar coisas diferentes, né? Ter uma plataforma online para atender as pessoas, divulgar ela, era uma tabacaria na Lapa que eu tinha. Então, eu comecei a estudar a montagem e manutenção de micro também como uma forma de renda, estudar sites, comecei ali programando HTML para colocar em subida Dreamweaver, depois que veio o CSS, então eu comecei muito com a visão de UX. E aí, depois de um tempo, eu fui me apaixonando cada vez mais. Então, eu fazia muito serviço a domicílio, de fazer limpeza de computadores, essas coisas. Parece que eu estou falando de 20 anos atrás, né? Que nunca mais a gente trabalhou com isso. Mas fazia esse tipo de manutenção. E aí, conforme foi passando o tempo, eu me apaixonei muito. Eu ia fazer a ADM, antes era o pensamento que eu tinha feito um técnico quando eu tinha 15 anos, e aí uma professora de matemática que eu tive só por um bimestre na escola pública, que eu passei todo o ensino médio sem química, sem física, sem matemática, falou, cara, não, vai fazer engenharia. Escolhe uma engenharia para a sua vida que você é muito talentosa. Então, eu acabei escolhendo engenharia de produção, mesmo com todas as estatísticas contra mim. Eu fui fazer um pré-vestibular social, né, porque eu morava em Queimados, eu fazia um pré-vestibular social em Nova Iguaçu, trabalhava em 3 empregos e resolvi estudar para fazer engenharia de produção e trabalhar com tecnologia. E aí muita gente me perguntava, por que você não escolheu análise de sistemas ou outra engenharia? Porque eu queria trabalhar com projetos. E quando eu vi a grade da engenharia, eu vi que ela era engenharia de projetos, a engenharia de produção. Então, eu queria, de fato, trabalhar como líder de projetos e trabalhando com tecnologia. Quando eu consegui meu primeiro emprego, já foi para fazer gerenciamento de dados na área de renda fixa lá do BNDES. Então, já comecei ali a trabalhar com VBA, aprendi VBA do zero, assim, quase da noite para o dia, programei ali centenas de bases de dados, uma base de dados de 30 anos, tinha até cruzeiro para fazer conversão para real, para depois para dólar, atendi ali todo esse departamento do DEFIX. Então, foi um momento que para mim foi de muita conquista, conseguir tanto esse trabalho, porque na época eu já tinha me mudado para mais próximo do centro do Rio, para quem é do Rio de Janeiro sabe o quão longe é Queimados, é uma questão de quase 60 quilômetros do centro da cidade. Eu fazia 4 horas da faculdade todo dia para ir e voltar, então só de condução eram 8 horas assim, de trajeto, então foi muita resistência e muita vontade. E aí, quando eu acabei entrando justamente em economia, eu via muitas mulheres já falando dessa questão de estar ali sentindo um ambiente dominado por homens, e quando eu entrei em tecnologia, eu vi esse gap ainda maior, né? Mas que todas as mulheres que estavam ali eram muito dedicadas, não que nas outras áreas não fossem, mas tinha mais consciência ainda da certeza dessa questão, então eram mais unidas. E frente a isso, eu me inspirei muito em compartilhar conhecimento de tecnologia. Então, o que eu faço bastante hoje, depois de tudo que eu aprendi, os perrengues que eu passei na própria faculdade, chegando com todos os gaps que eu tinha, é de ser uma pessoa que é uma célula de capilaridade de conhecimento. Então, o que eu mais faço é dividir conhecimento, dar aulas, sou super proativa em relação a isso e ensino com todo prazer tecnologia para todo mundo. É isso. Que legal, Gi. E até já deixando um recadinho do coração, chegou um coraçãozinho aqui para vocês, Ellen e Gi, da Denise Elide. Eu acho que deve ser uma companheira ali de vocês também em DA, né? Então, fica aqui o recadinho do coração. E um beijo para a Fran Castelhano, aqui do time de marketing, que também está no chat, mandando um oi para a gente aqui. Falando em marketing, Che, você fez uma mudança de carreira mesmo, né? Então, como que foi sair do mundo de agência e vir para um ambiente de tecnologia? O que você percebeu de diferente nos eventos, né, de tecnologia, trabalhando principalmente nesse cenário mais interno?
Bom, para mim, assim, eu tive uma mudança total em relação até ao meu dia a dia, né, a rotina. Eu sei que é bem puxado, a área de marketing ela exige muito da gente, principalmente quando a gente fala de evento, né? Evento é uma coisa que você está 24 horas pensando em tudo, em todos os detalhes. Mas isso não difere muito do que eu estava fazendo antes, porque como era agência de publicidade, a gente não tem horário para entrar, não tem horário para sair, você tem que ter entrega, você está toda hora trabalhando, você volta à tarde, então eu vejo assim, até em relação a poder estar agora na NTT Data como uma qualidade de vida. Eu tenho tempo até de dedicar para os meus filhos, de ficar mais tempo com eles, como eu trabalho realmente, às vezes presencial, às vezes em casa, ou às vezes em casa também, de home office, eu consigo lidar com tudo um pouquinho, né? Então, eu tenho visto mais meus filhos agora, minha família. Então, posso dizer que é uma qualidade de vida. Agência, a gente não tem horário, né? Então, às vezes, a gente ficava até tarde. Quando eu chegava em casa, meus filhos já estavam dormindo. De manhã, quando eu saía para trabalhar, eles já tinham ido para a escola. Então, eu vejo uma diferença muito grande nesse sentido. E em relação ao trabalho, assim, trabalho sempre vai ter, sempre fui mão na massa, sempre fui para resolver tudo. Então, foi um aprendizado legal, porque a gente vê o outro lado, né? Não só por produção, mas fazer planejamento. Então, achei bem interessante, estou gostando bastante. E é uma equipe super legal, assim, então, eu gosto muito. Foi uma migração melhor que eu fiz, digamos, até agora. Ah, que bom, Xé. Acho que fica um recado positivo aqui para quem está assistindo a gente, que pensa numa migração de carreira, seja em que nível for, né? E falando em migração, mudança, eu sei que a Ju muda algumas vezes, né? Em função, inclusive, da família dela, né, Ju? Então, conta um pouquinho do seu lado profissional para a gente e por que dessas mudanças também. Sim. Bom, de fato, assim, né, eu sou do interior de Minas, a minha cidade natal se chama Barbacena, todo mundo já escutou o jargão quando eu era pequena lá em Barbacena? Então eu literalmente era pequena em Barbacena. E aí eu me casei com meu primeiro namorado, ele ainda estava prestando ali concursos públicos. Na época eu lembro que eu falei para ele: "Ai, não faz isso, porque não vai dar certo, você vai ficar muito longe e tal". Enfim, ele fez, ele foi aprovado no concurso, e aí a gente se casou em 2009, né, e desde então a gente tem tido algumas mudanças em função do trabalho dele, né. A gente saiu de Barbacena, eu fui para São Paulo, já foi um grande choque para mim, né, foi aonde, de fato, ali expandiu o meu universo, né, eu vi que, aquela menina do interior precisava crescer e cresceu rápido, né, porque é um grande choque você sair de uma cidade super pequenininha com 250.000 habitantes para uma megalópole que é São Paulo, né. Então, eu ainda estava na faculdade, muitas coisas mudando ali, casamento, né, vida nova, constituição de uma família, então várias preocupações, mas as coisas foram se ajeitando, e deu super certo, só que daí a gente precisou sair de São Paulo novamente, aí foi por uma questão pessoal, a gente queria muito retornar para próximo da família, né, pra pertinho ali dos pais, a gente conseguiu uma transferência para Belo Horizonte, e aí depois disso ele novamente foi transferido a trabalho, eu estava trabalhando em uma empresa de tecnologia, uma multinacional, e é engraçado que quando você perguntou para as meninas, né, como foi o contato delas com tecnologia, e como elas ingressaram em tecnologia, pra mim foi muito, assim, um encontro da tecnologia comigo, porque quando você pensa em psicologia, né, a minha área de atuação, eu fui para a área organizacional, mas eu comecei numa empresa de varejo, eu não tinha contato com empresas de tecnologia, né, então quando eu entrei em uma empresa de tecnologia, eu precisei aprender muita coisa, né, porque eu comecei ali como recrutadora e eu precisava entender os perfis, o que era SAP, o que era ABAP, enfim, né, para mim era uma sopa de letrinhas e eu precisava me encontrar ali todos os dias, mas foi um crescimento muito importante para mim, né, hoje eu tenho aí uma visão de tecnologia muito diferente, porque antes era só saber mexer no computador, sei lá, usar o Excel, né, o básico da tecnologia. Depois eu comecei a ver o quanto tem, né, de profissões e de profissionais envolvidos aqui em tecnologia, mas enfim.
E aí eu entrei nessa empresa, meu marido foi transferido de Belo Horizonte para Florianópolis, eu consegui ser transferida durante a pandemia nessa empresa de tecnologia em que eu estava, porque ocasionalmente essa empresa adquiriu uma startup em Florianópolis, eles precisavam de uma profissional de recursos humanos que assumisse a transição e fizesse a movimentação das pessoas. Então, eu consegui ser transferida, o que foi muito positivo, porque trabalho para mim sempre foi algo essencial, né? A gente que trabalha aqui, a gente sabe o quanto o trabalho lhe traz aqui de aspectos positivos realmente para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar emocional também, né? Então, segui trabalhando lá em Florianópolis, e aí novamente ele foi transferido neste meio tempo. Quando eu entrei aqui na NTT Data, eu ainda estava em Florianópolis. E aí eu saí dessa minha antiga empresa e vim para a NTT Data. E aí, neste meio tempo, eu fiquei lá 3 anos, não tínhamos expectativa de transferência, estava tudo certo. A expectativa é que a gente ficasse lá por um tempo bem maior do que o que a gente ficou, mas acabamos ficando só 3 anos. E aí tivemos uma nova transferência para Recife, que é onde eu resido hoje, mas fui super bem acolhida aqui no Hub de Recife também, alô Hub Recife, que é onde eu estou hoje, né? Então, de fato, houveram algumas mudanças aí, mudanças físicas, não só físicas, claro, de residência, mas mudanças que foram constituindo aí a pessoa que eu sou hoje, né? Porque ao longo dessas mudanças a gente também se transforma. E aí, com a minha família pet, a gente viajou 5 dias para Florianópolis, de Florianópolis para Recife, claro, né, porque eu não podia deixar o meu pet de forma alguma. E para mim foi prioridade trazê-lo em segurança, trazê-lo bem, né, e a gente sabe que infelizmente aqui no Brasil a gente não tem uma legislação, talvez ainda que garanta o transporte com segurança de pets de grande porte, né, eu tenho um golden retriever de 43 quilos, ou seja, ele teria que vir como carga viva, então isso para mim não era uma possibilidade. E por isso a gente fez essa opção de vir com ele de carro e foi ótimo, foi uma grande aventura, foi uma delícia, tenho boas recordações dessa viagem. E é isso. Ju, e falando em viagem, o Sid Clay, nosso eterno Sid Clay aqui, que fez a nossa estreia aqui na Twitch, está sempre acompanhando a gente, tá pertinho aí, falou que quer conhecer o Hub Recife, já trocar uma ideia com você, tomar um café, então já fica a dica aqui. E falando em vida, gente, então eu acho que vocês já trouxeram um pouquinho, mas queria aprofundar um pouco do tema que tem a ver com o nosso tema principal aqui, que é família, né? Como que vocês fazem para equilibrar, então, esse lado profissional de vocês com a família? Acho que a Cher deu até já um cheirinho aqui, né, disso, a Ju também, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco mais, né? Como que é equilibrar esses pratinhos, né? A Gi faz tantas outras coisas aqui, inclusive traz pessoinhas ao mundo, a Ellen também ali com os 2 filhos, os principais projetos da vida dela. Como que é para vocês ter esse equilíbrio entre os 2 lados? Então, não vou puxar ninguém agora, vou querer voluntárias dessa vez. Eu acho que eu posso falar um pouco. Então vamos lá, é assim, ó, eu vi todos os dilemas da mãe que trabalha, acho que quase todos, né? Falar todos é muita pretensão, mas os dilemas da mãe que trabalha e precisa se dividir entre o trabalho e a maternidade. Então, quando as crianças eram pequenas, sempre ficava aquela questão: será que, principalmente a gente vivia aquele dilema de será que eu não teria que ser mãe em tempo integral? Será que eu seria uma melhor mãe se eu fosse só mãe, se eu cuidasse só das crianças? Será que eu deveria abandonar essa vida profissional realmente para se dedicar? Ou se eu faço isso, o que vai ser do meu futuro depois? Será que eu não dou uma melhor qualidade de vida para eles, aumentando a renda da família, trabalhando ali, fazendo... Tudo isso vem porque muitas vezes na maternidade a gente deixa de se priorizar, tá? Porque no momento que eu parei e priorizei o que a Ellen quer para a vida dela, qual que é o propósito, eu tinha um propósito muito grande com a maternidade, mas eu também tenho o meu propósito e que a vida profissional se encaixa ali, e a subsistência também, né? A gente precisa trabalhar para ter um padrão de vida melhor e até para a condição das crianças. Então,
Eu precisei, dentro desses dilemas, entender onde eu estava, o que eu queria, qual que era o meu propósito e como eu seria uma mãe melhor. E quando eu percebi que ser uma mãe melhor seria ser uma mãe que trabalha, eu consegui me planejar para fazer isso da melhor forma possível. Então, é uma coisa que a Shelly falou que se conecta muito comigo. Ela falou da família no apoio para ela poder ser a profissional que ela é. Eu também contei com uma rede de apoio que não foi diretamente a minha família 100%. A minha família me ajudou muito. Aliás, me ajuda, porque os meus filhos estão maiores agora, eles ainda ajudam. Eu posso contar com eles. Mas a gente, quando fala assim, uma mãe precisa de rede de apoio, precisa. A rede de apoio é a sua vizinha, o marido nunca é uma rede de apoio, tá? O marido, ele tem o papel dele, o pai tem o papel dele de pai, mas você tem a rede de apoio da condição financeira, que a gente às vezes não conta que o dinheiro é uma rede de apoio. O dinheiro, ele é uma rede de apoio para que você tenha, que você possa colocar as coisas, ter um planejamento bom. A vizinha, um amigo que vai buscar, um vizinho que às vezes precisa buscar um filho na escola por causa do trânsito. A gente passa por muitas coisas, né, para poder conciliar tudo isso. Mas o que tem de melhor que eu posso dizer hoje é que tudo passa. Quando a gente tem um bebê de meses, aquele dia que a gente sai para licença maternidade, a gente tem aquela divisão, aquela sensação horrível do dia que você deixa o bebê. Depois, quando as crianças estão na fase escolar, que você precisa cuidar, que você tem preocupações de não deixar esperando na escola, por exemplo. Só que agora, gente, eu estou com uma liberdade para ser a profissional que eu sou, que é gigante, porque meus filhos cuidam da vida deles. Eu tenho uma filha de 14 e um filho de 18. Eu sou muito próxima em tudo. Trabalhar em home office me ajuda com isso também. Eu consegui ser a mãe que vou buscar na escola. Isso não tem preço, isso é maravilhoso, mas eu tenho muita liberdade, porque eles têm a agenda deles. E eu também tive que aprender a conviver com isso, porque a gente trabalha tanto, tem tanta dedicação para esses filhos, e na hora que eles começam a ter liberdade, a gente também precisa trabalhar isso, né? Mas é muito bom a gente conseguir conciliar o trabalho e a família e a maternidade, tudo sempre é muito benéfico no final. Quase que já começar a trabalhar um outro estágio que está por vir do ninho vazio, né, Ellen? Que agora eles estão começando a ganhar um mundo. Não fala dessa parte, Bárbara, eu não estou preparada. Tá bom. Para não falar mais, eu vou passar aqui para a Gi, então, que ela está começando a planejar como que vai ser ter os filhos ali, né? Mas ela já tem uma família. Como que você lida com tantas coisas ao mesmo tempo, Gi? Olha, eu diria que o maior desafio são as mudanças sociais, viu? Porque para uma pessoa LGBT que é PN+, a gente tem tudo ali, né? Aquele planejamento maravilhoso, eu acho que a Ellen falou um ponto fundamental, que planejamento é tudo. E até pegando um gancho sobre isso, a gente fala hoje sobre famílias diversas, né? E muita gente fala como se tivesse surgido agora, mas na verdade sempre teve. A questão é que não era reconhecido juridicamente, né? E aí a gente recentemente, ali em 2023, começou uma discussão para tirar o direito de pessoas LGBTs que é PN+, de casar. E isso, para mim, para minha esposa, foi um grande punch assim, de impacto, porque a gente não começou a planejar termos filhos agora. A gente se conheceu e no nosso primeiro encontro a gente falou sobre quem queria ter filho, sobre não, as condições. Então foi uma coisa assim que para a gente ver, tem match mesmo, não é só, né, ter ficado apaixonado. E agora, como é que começa a vida prática, né? Que lésbica é tudo rápido, gente. Tanto que um mês depois a gente estava namorando e um ano depois a gente casou. E, assim, uma coisa que ficou muito forte para a gente é que a gente começou a fazer esse planejamento já tem quase 10 anos, né? E aí, em 2020, a gente, de fato, falou, vamos começar agora a fazer um fundo, a se reestruturar, porque cada tentativa é cara, né? E a gente não tinha apoio nenhum, porque é outro ponto também de dificuldade de pessoas LGBTs que é a PN+, que acaba que a rede de apoio principal é o dinheiro, porque os próprios amigos, a gente vive uma sociedade de muita vulnerabilidade. Então, por exemplo, ao longo da minha vida, eu só tenho 29 anos, já perdi 12 amigas lésbicas que já morreram por questões mesmo de lesbofobia, de assassinato. Então, a gente enfrenta uma calamidade problemática muito grande para planejar nossas famílias.
Então, quando a gente começou a fazer esse planejamento, o cenário era muito diferente. A gente estava ali começando a falar sobre isso entre nós duas em 2018, que foi um ano muito difícil para quem é LGBTQIAPN+, e sabe como é que foi duro. E quando a gente chega ali na pandemia, foi um outro impacto, né? E em 2023, a gente inclusive ia fazer a primeira tentativa em 2023, e quando veio a ameaça de tirar o casamento, a gente já ficou desesperado, tipo, nossa, nossos filhos já vão nascer sem direito à família, como assim? Né? Isso é inconstitucional, vai acima do ECA, né? Foi por isso que eu voltei, inclusive, para a cena de direitos civis. Eu tinha deixado de ser ativista há alguns anos, até justamente para me dedicar mais à minha carreira profissional, porque ser ativista, equilibrar esses pratos todos não é fácil. Eu durmo 4 horas por dia, durmo bem pouco, assim, mas eu durmo já pelo menos o ideal para eu estar bem, para não fazer mal ao meu cérebro, por aí vai. Mas eu tenho uma alimentação extremamente saudável, faço muito exercício físico para me ajudar a recuperar dentro de tudo isso. Então, para a gente foi um grande impacto. E em meio a tudo isso, eu também tive um câncer em 2021, câncer de ovário, e foi uma grande luta, porque eu tive que fazer cirurgia, já era o segundo câncer que eu enfrentava. O primeiro eu tive um câncer de mama que eu fiz quimio e radioterapia aos 17 anos, justamente na época do vestibular. Foi, assim, uma dureza. O pessoal até brinca comigo, pareço a versão mulher de Joseph Klimber. E aí sempre tem alguma coisa acontecendo. E aí eu passei em primeiro lugar para engenharia, de qualquer jeito, coisa louca. Eu mesma, na época, quase não acreditei, né? Quase bateu ali a síndrome da impostora. Mas frente a todos esses equilíbrios, o que mais para mim, enquanto uma mulher lésbica, impacta é essas mudanças sociais que podem acontecer do nada, porque para a gente era um direito muito garantido, né? Em 2011, se garantiu o direito à união estável, em 2013 ao casamento civil, e em 2015 o direito de adoção, em 2016 o direito a fazer FIV. Né? E até hoje tem lutas muito fortes das famílias, né, de parentalidade de pessoas do mesmo sexo, de ter os dois nomes, né, ou de 2 papais ou de 2 mamães, na certidão de nascimento, no RG, que hoje já consta, ainda não tem no passaporte, no CPF, ainda está tendo ali uma grande luta por esse direito, desse ponto de igualdade que a gente está buscando, mas que isso interfere gravemente, porque a gente faz um planejamento, espera que aquilo ali a gente consiga seguir, e do nada a gente recebe esse punch. Então eu tive que despriorizar coisas na minha vida, eu ia começar o MBA, só pude começar esse ano, porque eu criei uma página, fui cada vez mais trazer informação para as pessoas, para fazer parte dessa luta, né? Ali na luta muito forte, puxada até mesmo pela própria Erika Hilton, que fala bastante sobre isso, que foi a relatora para reverter esse processo, que agora só falta, né, passar pelo CCJ para a gente virar uma lei federal, de fato, não só uma canetada do STF para garantir de forma perene o direito ao casamento, mas que é uma coisa muito, muito difícil nesse ponto, porque a gente já tinha feito pesquisa, já estava super pronta e teve que adiar mais um ano, né? Calha que a gente é muito jovem, né? Minha esposa, inclusive, é até um ano mais nova do que eu, mas para muitas mulheres é muito decisivo esse momento do tempo, né? Para ser tentante, porque a gente tem o auge reprodutivo aos 28 e depois vai tendo a queda, né? E cada vez o procedimento ou fica mais caro ou fica cada vez mais longe da possibilidade. Então, para a gente, assim, a gente tinha esse tempo, mas tem pessoas que não tinham, né? E aí, quando a gente pensa nesse sentido, acaba sendo um grande ponto para a gente de dor. E pensando mesmo, falando pelas pessoas LGBTQIAPN+, a violência atravessa muito esse ponto da gente conseguir estabelecer uma rede de apoio. Por exemplo, a primeira madrinha que a gente já queria para os nossos filhos, ela já faleceu por uma questão de violência mesmo das ruas, assim, né? Então, para a gente é muito doloroso quando a gente pensa nessa realidade factual e que, de fato, a rede financeira é a mais segura, por assim dizer, de perpetuidade para a gente conseguir formar, né, e equilibrar todos esses pratos das nossas famílias. A gente sempre teve muita certeza do que a gente queria, então minha esposa sempre também foi muito transparente que papel ela queria e que papel eu queria também, porque são 2 mulheres, então quem vai ficar mais com o quê? Eu sou daquela que conserta móvel, né? Ela é daquela que gosta de cozinhar. Então a gente já sabia muito claro ali quem ia buscar pelo quê. Então ela desacelerou a carreira dela, porque ela falou: meu maior sonho de vida não era, eu vou ser kamikaze de carreira, não, eu quero ser mãe. Então a gente quer ter 12 filhos, que a gente é muito louca, né? Então, mesmo estando nesse cenário super caótico, a gente quer fazer procedimento de FIV, maravilha, depois que a gente estiver mais madura, porque é um processo que tem um desgaste emocional, que no nosso ponto de vista, para a gente, seria maior, é a adoção, mas a gente vai fazer adoção também. Então a gente quer ter uma fortaleza nesse sentido da nossa família, ter uma família grande, entendeu? Que um monte de criança correndo pela casa, completo caos,
cachorro, papagaio, gato. Então, era uma coisa que as duas queriam, essa loucura. E, frente a todos esses desafios, a gente se organiza e planeja muito. Mesmo que a gente crie 90 planos diferentes, algum vai dar certo, vai do A ao Z, mas o mais fundamental é isso. Hoje, você falou de famílias diversas, eu acho que esse é o nosso tema principal aqui de hoje, e não só nesses contextos que a gente está trazendo aqui, né? Eu acho que a gente tem outros tipos de famílias diversas, às vezes compostos, como você mesmo trouxe também. A tua avó, a tua mãe, que te criaram, os pais que fazem a vez, né, ali da mãe, esses novos modelos todos que a gente vai... não novos, né? Você colocou muito bem isso também, são os modelos que a gente reconhece, né, como hoje, efetivamente, famílias também, não só a família margarina tradicional. A gente tem exemplos de família margarina, inclusive, aqui com a gente, né, acho que a Ellen é o nosso modelo hoje aqui da família mais tradicional, a Xé também, a Ju com o seu dog, mas só ela e o marido, então a gente tem vários modelos, né, a gente trouxe alguns aqui, fora os outros que compõem o nosso universo NTT Data aqui, que é tão grande, né? Inclusive, gente, quem tiver dúvida ou quiser comentando aqui com a gente, o chat está aberto para vocês também, se tiverem dúvidas aqui com as meninas. E aproveitando o gancho, o que eu queria perguntar para a Xé é que o modelo de família da Xé tem gerações diferentes, né? Então, a Xé é a mãe que eu brinquei do show porque ela realmente vai, né? Ela vai desde do pequenininho ali do show um pouco mais light até a filha dela no bate-cabeça mesmo e bora que vamos, né? Então, Xé, como que é isso também, né? Além de lidar com todos os pratinhos, como que é lidar com gerações diferentes, né? Com cabeças diferentes, pontos de vista diferentes. Olha, eu sou assim bem parecida, eu entendi muito o que a Ellen colocou, porque realmente é o que eu vivo, né? Eu acho que cada fase dos nossos filhos é diferente. Quando eles são pequenininhos, a gente depende muito mais de apoio externo, né? Nossa, não só quem mora com você, mas para buscar na escola, para levar não sei aonde, tem essa correria toda. Aí depois vai crescendo, eles vão ficando independentes. Eu já tenho 3 na faculdade, né? Uma já está terminando a faculdade agora, 2 deles já foram morar em Bauru, em São Paulo, para estudar, então já fiquei até com aquele ninho vazio, eu tive essa experiência por um tempo, mas agora já está todo mundo de volta, né? Então a gente já está morando todo mundo junto, já virou aquele caos de novo, mas é do jeito que a gente gosta. E assim, é difícil, né? A gente conseguir equilibrar tudo, mas ao mesmo tempo, acho que quanto mais também é melhor, porque eu acho que um apoia o outro, né? Então, por exemplo, na fase que eu vivi muito de correria de agência de publicidade, eu chegava em casa, meus filhos já tinham ensinado o mais novo a lição de casa. Então, parte da educação vem até dos meus filhos mais velhos. Né? Essa cultura de, tem que estudar, vai ter prova, acompanhar a agenda, eles que acabam acompanhando, os mais velhos. Né? Então, precisa fazer a janta. Meu filho já chega lá, já toma atitude, não precisa nem falar, mãe, eu vou fazer janta. Ele vai para a cozinha, começa a fazer alguma coisa, aí até pergunta, mãe, você quer que eu faça alguma coisa específica? Então, assim, eu tenho um apoio muito grande de todos. O pequenininho, até quando aprendeu a fazer ovo cozido, queria fazer o cozido para toda hora, café da manhã, almoço, janta. Então, assim, e toma gosto, né? Porque vira uma motivação. Os pequenininhos olham para os mais velhos e falam, eles fazem isso, então eu tenho que fazer também. Então, um ajuda o outro, um apoia o outro, e aí não tem, assim, ninguém exclui, né? Então, tudo participa. Eu falo até que a pandemia para a gente foi legal, porque como era uma família grande, a gente não sofreu tanto. Podia ter sofrido até, mas eu digo assim, tinha muita coisa para fazer, tinha jogo para todo mundo, tudo dava time, né? Então, era uma rotina muito corrida, então a gente se aproximou muito. Então, acho que foi bem interessante a experiência para mim, por um lado, e eu acho legal que, assim, um tem um apoio do outro aqui em casa, né? Então, eles são super unidos. Quando meus 2 filhos foram morar em Bauru, no interior, os outros ficavam, nossa, que vazio, nossa, que silêncio. Aí, quando eles apareciam para visitar a gente, eles ficaram tão felizes. E é tão legal de ter isso, né, que eles são super unidos. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente faz junto. Claro que eles têm os rolezinhos deles, vão para as baladinhas deles, e a gente também tem as nossas, né? Mas sempre que dá, a gente está junto. Então, a gente é super unido nesse sentido. Fora que também a gente tem os amigos que apoiam, que estão sempre juntos também. Então,
para a gente é tudo coletivo, em todos os sentidos, né? Isso é muito legal. É uma família para além da família ainda, né, Xé? Então, e esse também é um outro formato que a gente pode considerar de família, né? A família que a gente traz no coração, né? As redes de apoio que as meninas trouxeram também aqui, e a gente vai criando outros vínculos familiares com outras pessoas, né? E, Ju, como que é ter uma família menorzinha, mais enxuta? Você, seu marido, seu dog, tem alguma diferença para esse formato mais tradicional de família que as meninas estavam falando? Como que é essa família pocket? De fato, assim, né, o que vocês trouxeram que a gente precisa de rede de apoio, né, então ao longo das minhas mudanças, né, ter aí amigos, que de fato nos fortaleceram foi muito importante, né, então eu considero que eu tenho famílias espalhadas pelo Brasil, sou muito sortuda, porque eu tenho um cantinho em São Paulo, eu tenho um cantinho em BH, então, assim, por mais que a nossa família hoje, né, o núcleo familiar seja eu, meu marido e o meu dog, a gente foi agregando pessoas, né. Então, com o meu cachorro lá em Florianópolis, eu fazia um trabalho voluntário com ele, né, que era um grande sonho que eu tinha também de poder fazer um trabalho com animais, né. Então a gente fez durante um ano ali, a gente visitava uma instituição de crianças em situação de adoção, né. Então era um trabalho bem legal que a gente fez com uma instituição muito séria chamada Patas do Bem, inclusive eu e ele fizemos todo um treinamento, um processo seletivo, né, para que a gente pudesse trabalhar. E foi um ano ali que eu guardo com boas memórias, tenho boas recordações deste trabalho que nós realizamos. E isso é muito legal, porque assim, eu ainda tenho amigos deste trabalho que eu realizei, né, que se lembram de nós 2, de mim e do meu cachorro. Então, assim, ele tem os amigos dele, né, que eu fiz muitos amigos também em função do meu cachorro, né, ele abriu várias portas para mim, né, então quando a gente saiu de Floripa, ele teve despedida, ele teve um churrasco com os amigos dog. Então, assim, eu acho que, são estes, núcleos, né, que extrapolam o seu núcleo familiar, mas são os amigos que a gente vai trazendo junto, vão fortalecendo a família que a gente tem, né. Então eu sou filha única, né, hoje eu tenho somente o meu pai, a minha mãe não está mais viva. Então, assim, eu sinto que por mais que eu tenha eu sempre tive uma família muito pequena, né, mas eu nunca estive só, nunca me senti só, porque eu sempre tive aí bons amigos ao longo da jornada, então eu acho que isso é fundamental. Hoje eu me identifico, porque eu também sou filha única numa família pocket, muito pequenininha, então me identifico também. Aqui, bom, até para exemplificar para quem está assistindo a gente sobre o trabalho que a gente, enquanto companhia, também tem, né? Acho que a Ju pode dar o exemplo do que ela tem ali com o dog, né? Que ela tem o plano de saúde pet, né? Mas acho que as meninas também trouxeram um pouco da nossa jornada de trabalho mais flexível, né? Da mentoria, tanto profissional quanto de diversidade, né? As mentorias de diversidade que a gente tem aqui. E para nós, enquanto companhia, família, enfim, o equilíbrio, né, entre vida profissional e pessoal é muito importante, muito caro. Então, queria perguntar para vocês qual que é a importância desse tema na visão de vocês para o mercado de trabalho mesmo, né? Vocês trouxeram as histórias de vocês aqui. Vocês acham que isso faz diferença, né? Não só na vida profissional, mas na vida pessoal de vocês? Inclusive, vocês estão sendo super elogiadas aqui pela história de vocês. Nossa audiência está amando conhecer vocês, tá? Então, só para ficar registrado aqui. Então, meninas, o que vocês acham? Vocês acham que isso faz diferença mesmo? Não precisam se bater aqui para falar, entendeu? E vamos organizar. Uma de cada vez, né? Uma de cada vez. Olha, eu acho que faz total diferença, viu? E essas mentorias, a gente tem aqui, por exemplo, a Pulsar STEM, que eu acho ela transformadora. Não só para a pessoa que está vindo ser mentorada, né, para as mulheres que estão aqui com várias etapas de carreira diferentes, mas para a gente enquanto mentora. Eu estou sendo mentora pelo 2º ano consecutivo e para mim está sensacional. Ano passado eu mentorei uma moça nordestina
e ela estava em transição de carreira, já tinha feito várias formações diferentes, queria entrar no ramo da tecnologia, e quando ela já estava em processo seletivo de entrevista, a gente também falou sobre vários assuntos diversos, ela decidiu ser mãe. Eu vou adiar um pouquinho, eu gostei muito do que você falou, já estou com 34, eu vou correr agora atrás de ser mãe. Então, eu achei muito legal, né, dela ter feito esse processo de autoconhecimento e escolhido ser mãe por causa da mentoria, eu achei mágico. E ela, né, na última semana da mentoria, ela ficou grávida. Então, eu fiquei muito feliz por isso. E esse ano eu já estou mentorando uma pessoa que é uma imigrante, é uma moça venezuelana que também está em processo de migração de carreira. Na primeira semana da mentoria, ela conseguiu um trabalho na área mesmo, e ela é da parte de UX. Então, também trabalha na área de banking e tem sido muito maravilhoso. Mãe de 2 filhos, já tem 35 anos, é engenheira agrônoma. Então, a história dela é muito bonita e a gente vai se transformando nisso, porque o que ela traz de bagagem, né, justamente estar num país novo para conseguir uma vida nova com o marido, com os filhos, e a gente vai se entendendo e se identificando e trazendo o nosso conhecimento, a nossa bagagem de tecnologia. E o que acaba sendo um diferencial muito grande é que quando a gente começou aqui, eu penso até que é muito mais recente até do que a gente imagina, as mulheres ganhando volume na tecnologia, porque sempre tivemos lá, né? Sempre tinha uma que fosse, né? Não é à toa que o código Morse ali, ele é desvendado por uma mulher também, então década de 70, década de 50, a gente também já estava ali. Só que não tinha o volume que a gente tem hoje, né? E ainda tem muito para ganhar, mas quando a gente vê uma ali, a gente consegue acreditar que a gente pode estar ali também, né? E justamente aqui a gente está falando de famílias diversas, então são pluralidades de maternidades e que a gente consegue transmitir isso e dar força para as mulheres que estão naquele pezinho na água. Será que eu posso? Será que é para mim? É para você sim, você pode sim, né? E esses programas de mentoria, eles mostram para a gente que o caminho não começa fácil para ninguém, porque independente da história, cada um sabe o momento que o seu sapato aperta, sabe? Conhece os seus desafios e das suas diversidades e adversidades nesses caminhos. Então, a gente vai se encontrando e se identificando e se fortalecendo. As mentorias, elas garantem que a gente consiga ter um caminho que não é que seja um caminho mais fácil, mas um caminho mais consistente, com mais certeza e crença da nossa competência. Eu acho que essa transmissão do que a gente passa umas para as outras, derrubar a síndrome da impostora, nunca mais ouvi falar disso, não porque a gente vai abafar o tema, mas de que as mulheres vão ter trabalhado tão bem, né, a sua autoconfiança, que isso não vai ser mais algo que a gente vai ter que falar sobre, né? Então, essas mentorias, elas começam a trazer esse espelhamento onde a gente tanto se encontra quanto evolui junto nessa caminhada de forma muito parceira. Você foi falando, Gil, o que me veio à cabeça é o quanto a gente aqui também, enquanto ser humano e ser colaborativo, curioso e compromissado, puxando até os princípios de liderança aqui, ó, fazendo merchan, mas o quanto a gente acaba impactando outras famílias, né? Não só a nossa, mas o quanto a gente consegue colocar de sementinhas em outras pessoas, seja por um projeto de mentoria, seja pela contribuição que a gente tem nos nossos ecossistemas, nas nossas famílias, né? Então, o termo família vai para além do que a gente tem em casa mesmo, né? Então, acho que o exemplo que você trouxe me levou para esse lugar, assim, do quanto a gente pode ir e realmente impactar esses outros cenários, né? Que a gente às vezes não tem essa dimensão, né? Meninas, a gente está quase que correndo para os finalmente, né? Queria deixar aquele recado básico para quem está aqui no chat com a gente. Quem quiser acompanhar mais do nosso dia a dia e da nossa companhia e das meninas, enfim, direto ou indiretamente, sigam a gente nas redes sociais. Não está passando aqui embaixo, mas a grande maioria é @NTTData. Obrigada, produção. Ai, adoro produção. Obrigada, produção. E o LinkedIn é o único que é diferente ali, que é o @NTTDataEuroplatam. Mas até para a gente terminar em grande estilo aqui, e ir para o encerramento, eu vou encerrar um pouquinho antes, porque como temos 4 convidadas maravilhosas, para dar tempo de vocês darem aquele recado inspiracional e final aqui para quem está assistindo a gente. E mais uma vez agradecer demais. Eu acho que a gente tem um conteúdo extremamente rico, que para 1 hora de live é muito pouco. A gente poderia ficar aqui mais uns 4 dias falando sem parar. Mas eu queria que vocês deixassem, então, esse recado final de inspiração,
do que é família para vocês, né? E o que vocês quiserem me tocar no coração de vocês aqui, para quem está acompanhando a gente. Vou inverter a ordem alfabética dessa vez, vou começar de trás para frente, tá? Cher, vai lá. Bom, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou colocar, então, um recadinho que eu passo para os meus filhos, né? Que é o de não ter medo de errar, né? Então, todo conhecimento é válido, pode ser educacional, pode ser profissional, pode ser amoroso, pode ser qualquer lado. Então, tudo que é assim que a gente encara, a gente pode ter a consequência de ter um erro, mas o erro a gente tem que ser como um aprendizado, né? Então, ele tem que ser uma motivação para a gente seguir em frente. Mas o que você fizer, você tem que fazer sempre com dedicação e com amor. Então, para mim é isso. Recadinho geral. Ai, senti a Cher emocionada nesse recadinho geral. Oh, Deus do céu. Eu falo para os meus filhos, né? Eu falo, que a faculdade não quer fazer, tenta, não gostou, troca. Então, eu falo, nunca tenta, não tenha medo de errar, né? A gente sempre vai errar e vai aprender. Então, isso que é importante. Recado mais que válido, não só para os seus filhos, mas acho que para todos nós, Cher. Não tenha medo de errar. Ju? Bom, eu gosto muito de uma frase que é bem conhecida, inclusive, do livro do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, que você será eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Então, é uma frase que eu levo para a vida, né? Então, ao longo aí de todas as minhas mudanças, eu sempre me preocupei realmente em fazer vínculos sinceros e fortes com as pessoas. Então, cativar aquelas pessoas que de fato vão aí se somar à sua vida, se somar à sua família, né? Para mim foi essencial e continua sendo. Bom, eu vou pegar carona aqui no que a Shelly falou, porque tem muito a ver com o que eu tenho como lema, tá? Você pode mudar de opinião, né? E que encaixa certinho com o você pode errar. Porque mudar de opinião ou mudar de... Você sempre tem que estar disposto a fazer diferente. E para fazer diferente, você precisa aceitar a mudança. E a mudança pode ser muito positiva e te levar para lugares que você nunca imaginou. Então, é o que eu falo muito para os meus filhos, que eles podem mudar. Então, e vem no complemento certinho no que a Shelly disse, né? Então, esse é o meu recado. Ela, Gi? Bom, tem uma frase que me acompanha muito na vida e também um propósito de mindset que eu tenho. A frase é da Nina Simone, que é: levante-se da mesa quando o amor não estiver mais sendo servido. Porque eu acredito que onde houver amor, haverá família. E isso não importa laço sanguíneo, né, o que seja. O que importa é o sentimento. E o outro ponto também que eu carrego como propósito é que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, mira na lua, porque a queda vai doer de qualquer jeito se você errar. Não importa se a queda é de 10 centímetros ou de 1 metro. Ai, gente, eu acho que o mais legal de ter acompanhado e estar com vocês nesse processo todo para a transmissão dessa live aqui é o quanto essas histórias acabam, de alguma maneira, se complementando, né? Então, a audiência aqui que está com a gente também enxergou muito de vocês nas histórias deles e também elogiaram muito, enfim, o quanto é rico essa troca, né? E quanto a gente vai vendo mesmo semelhanças. Então, a Ellen já pegou a deixa da Cher aqui, uma foi pegando da outra. Eu acho que isso também faz parte dessa beleza e dessa família que a gente vai criando, como a gente falou, ao longo da vida, né? Nos caminhos que a gente vai fazendo dentro do nosso caminho, né? Então, acho que fica de recado para todo mundo, né? Aproveitem o caminho mesmo. E as pessoas que vão seguindo aí junto com a gente. Gente, mais uma vez eu queria agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigado por estarem representando as nossas famílias e as nossas mulheres aqui em especial, nessa live especial de família e voltada à maternidade, a formas diferentes de família. Vocês realmente são exemplos aqui para a gente. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou
a gente ao vivo aqui, durante essa live, no chat também. Obrigada pela audiência e companhia de vocês. E a gente espera que tudo que a gente tenha dito aqui hoje chegue ainda mais longe e cada vez mais. Então, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Produção, por favor, deixa aqui de novo, mas é @NTTData em praticamente todas elas, tirando o LinkedIn, que é @NTTData Europe e Latam. Então, não deixe de seguir a gente para acompanhar as nossas próximas lives, aqui os nossos próximos conteúdos, e a gente se encontra numa próxima transmissão. Obrigada a todo mundo. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.